Oi, gente, eu sou Simone Turelli, analista corporal, e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que é pessoas que não terminam o que começam. Mas antes de começar, se inscreve no meu canal, tá? Comente, compartilha, ativa o sininho, faz tudo que tem direito, tá? Mas se inscreve. Então, terminando, né, continuando, que eu comecei, vamos lá. Dentre os 5 traços que a gente já comentou, existem 2 que têm muita dificuldade em terminar o que começa. Por quê? Porque eles não têm pernas para executar a tarefa. Existem traços que são muito executores, né? Que são masoquista e rígido, o 4º e o 5º traço. Lembrando, gente, que todos os nomes que eu falar aqui, e isso vai ficar um pouco repetitivo, não tem nada a ver com transtorno mental ou transtorno de comportamento, tá? Quem tá me assistindo pela primeira vez vai ouvir eu falando o nome de masoquista, psicopata, esquizoide, mas isso são nomes dos traços de caráter e nada tem a ver com transtorno mental ou transtorno de comportamento, tá certo? Então vamos lá. Os traços que têm agilidade, que têm poder de execução, são os masoquistas e os rígidos. Mas hoje a gente vai falar do contrário, dos traços que têm dificuldade em executar. Então vamos lá. Existem 2 traços que eles começam e não conseguem terminar. Eles não têm energia para terminar uma atividade. Vamos imaginar em atividades simples, eu não estou falando nem de coisas complexas, grandes projetos. Vamos imaginar que uma pessoa que seja oral, ela lembra do oral, aquele formato mais redondinho que eu usei como referência do gordo e o magro, que são as pessoas mais simpáticas, extrovertidas, então, são os orais. Essas pessoas, elas não têm muita energia para executar tarefas. Então, vamos imaginar que eu sou oral e hoje eu resolvi dar uma faxina na minha casa. Comecei com toda empolgação. Fiz um cômodo e larguei. Desisti, falei, ai, tô cansada, não aguento mais, vou fazer outra coisa. Resolvi arrumar o meu armário. Falei, hoje esse armário vai ficar um brinco, tá cheio de coisa para doar, cheio de coisa para jogar fora. Arrumei 2 gavetas, já não consigo mais terminar. Existe um outro traço que também tem essa mesma característica, que é o psicopata, que é aquele do triângulo invertido, que naquele vídeo que eu falo dos desenhos, dos personagens, seria o Johnny Bravo. Então essa pessoa, ela também tem essa característica de começar uma atividade e não consegue finalizar. E isso serve para várias coisas, serve para uma arrumação de um armário, serve para um projeto do teu próprio trabalho, serve para um projeto de vida, uma mudança que você quer fazer na sua vida. Então, como ajudar essas pessoas? Bem, a gente tem que entender que a gente não é autossuficiente, né? Os rígidos, inclusive, eles acham que eles são, mas fica só no achar, né? Porque ninguém é autossuficiente. E o rígido sofre porque ele tenta ser autossuficiente. E aí vem muitos problemas enquanto ele acredita que ele é. Mas enfim, a gente tem que entender que a gente precisa de ajuda. Então eu tenho que começar a entender dentro do meu traço o que eu tenho ali como um ponto fraco. O que eu necessito, porém eu não tenho como um grande recurso. Então eu vou buscar aquilo em alguém. Por exemplo, vamos imaginar aqui que a pessoa que seja oral começou a arrumar o armário e não deu conta de terminar. Cara, eu tô dando o exemplo mais simples possível, mas imagina no que for na sua vida, num projeto de mudança de vida, profissional, enfim. Mas aquela pessoa que não teve, né, a energia suficiente para terminar uma atividade, seja ela arrumar um armário, ela precisa pedir ajuda. E tá tudo bem, qual é o problema disso? Você só tem que saber para quem você vai pedir. Se você for pedir ajuda para um outro oral, é capaz de vocês 2 sentarem na frente do armário, ficarem conversando o dia inteiro e o armário continuar do jeito que tá. Então não peça ajuda para um oral para executar uma tarefa. Você vai pedir para quem? Para um masoquista, para um rígido, ou seja, para os quadradinhos,
ou então para aqueles do formato mais curvilíneo, que são os rígidos. Por quê? Porque eles têm a energia da execução. Eles funcionam de formas diferentes, mas eles são extremamente executores. Como que um masoquista funciona na hora de executar uma tarefa? Ele é extremamente cauteloso, ele é extremamente solícito, ele está ali para te ajudar, mas ele é metódico, ele não tem a velocidade como uma característica, porque ele gosta de fazer tudo bonitinho, ele vai conferir aquilo 1000 vezes. Então a agilidade não é o forte dele, mas ele executa muito bem. Então vamos imaginar que você foi lá e pediu ajuda para um masoquista. Menina, ele vai ficar ali horas arrumando o teu armário, com o maior gosto possível, e ainda vai dizer assim, olha, vê se tá bom, me diz o que você quer, porque eu tô fazendo pra te ajudar. Então você vai ter a abertura ali pra falar, eu gosto dessas coisas aqui na gaveta, essas outras eu prefiro que fique no cabide, e ele vai fazer com o maior prazer. Ele só é mais demorado, porque ele é detalhista, mas ele vai fazer com muito prazer e vai te ajudar. Agora, se você vai pedir para um rígido, ele já é, rápido. Ele vai chegar assim, isso aqui tá uma zona, pá, 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 pá. E se você for dar alguma sugestão para ele, vai falar assim, não, pode deixar que eu sei o que é melhor. Por quê? Porque ele é perfeccionista. Ele acha que ninguém faz melhor do que ele. Então, na cabeça dele, ele vai ali, vai te ajudar, mas vai ser do jeito dele, entendeu? E vai ser rapidinho, porque ele é ágil e ele acha que ele tem a melhor forma de resolver as coisas. Então ele vai ali, não vai aceitar muito a sua opinião e vai resolver aquilo ali para você. De forma assim, comparativa, você pode usar isso na tua vida. Olha, eu percebi que nesse projeto, no meu trabalho, eu não tenho pernas para executar. Então eu chamo alguém para me ajudar. Entende? Não tem problema algum. Sabe por quê? Porque o nosso traço, ele não é impeditivo para a gente fazer nada na vida. Não é porque eu não tenho aquela característica que eu vou ser incapaz de ter determinada profissão, determinada atividade. Eu só tenho que saber que eu me desenvolvo melhor numa determinada posição e que se eu precisar de outros recursos que eu não tenho, eu conto com a ajuda de alguém e tá tudo bem. Vamos imaginar, por exemplo, um padeiro, uma pessoa que faça pães maravilhosos, receitas incríveis, mas ele não gosta muito de se relacionar. Então quer dizer que ele não pode ter uma padaria? Se o sonho dele é ter uma padaria, mas essa questão do relacionamento com o cliente, administração, não é o forte dele. Se o forte dele é a parte artística, a parte da gastronomia, isso ele se entrega e isso ele gosta. Mas se a outra parte ele não sabe fazer, então ele não pode ter uma padaria? Não. Ele vai contratar alguém para fazer essa parte que ele não é bom, que ele não gosta. E é assim que a gente tem que funcionar. A gente tem que entender que aquilo ali eu não executo muito bem e se eu precisar daquilo, vamos agregar, vamos fazer parcerias. A vida é feita de parcerias. Então, eu falei do oral pedindo ajuda. O psicopata, que é o traço do formato triangular, ele também não tem pernas para executar. Só que ele é um pouco diferente do oral. Ele não executa, mas ele delega. Ele manda. Então ele é aquele que, assim, eu não sei fazer aqui, não tenho pernas para executar, só que eu sei exatamente o que eu quero. Então, se eu vou pedir ajuda para alguém, eu vou falar assim, olha só, isso aqui você bota na gaveta, isso aqui você bota no cabide, isso aqui você bota nessa parte, eu mando. Então, se é um masoquista que está ajudando o psicopata, não tem problema nenhum. O masoquista vai falar, não, tudo bem, aqui tá melhor para você, olha, assim ficou bom? É assim que ele funciona. Agora, se for um rígido que vai te ajudar, ele vai falar, abusado, hein? Pede ajuda e ainda quer mandar? Cada um vai ter a sua característica e tá tudo bem. O rígido pode te ajudar, só que não recebe tantas ordens assim de um psicopata. Entende que quando você entende como funciona aquela mente, você sabe exatamente quem pedir ajuda, que
cara, aqui eu não sou bom, eu vou pedir alguém para me ajudar, mas eu tenho que saber quem eu vou pedir para me ajudar. Como eu falei, um oral pedindo ajuda pro outro oral, eles vão sentar ali, vão conversar a tarde inteira e o armário vai ficar uma zona. E se você chamar um esquizoide para te ajudar, menina, ele vai ficar no mundo da lua e não vai abrir uma gaveta. O esquizoide é um outro caso. Eu falei do oral e do psicopata, porque eles não têm pernas para executar, eles começam e não terminam. O esquizoide é um pouco diferente, ele nem começa. Por quê? Porque a cabeça dele é muito acelerada, gente. Então vamos imaginar, ele teve uma ideia agora top das galáxias, super mega blaster, ficou muito empolgado com aquela ideia. E aí ele começou ali num fluxo de ideias tão grande que ele falou assim, não, então, e se eu melhorar isso aqui? Mas e se eu fizer isso aqui? Sabe quando você tá vendo um vídeo no YouTube? Aí você começa a ver um vídeo, aí começa a vir vídeo sugerido, aí depois tem o sugerido do sugerido, 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 sugerido. No final você tá vendo um vídeo que você fala, por que eu tô vendo esse vídeo mesmo? Por que eu tô aqui? Qual foi o primeiro vídeo que eu assisti? O esquizoide funciona assim. Ele tem tanta ideia, aí vai querendo uma melhorar a outra, que no final aquela ideia lá não tem mais nada a ver com a primeira. Não dá tempo de nem começar a executar, porque a cabeça dele não sossega. Ele não consegue se concentrar para executar uma. Então ele pensa em uma, aí daqui a pouco ele, não, isso aqui é melhor. Aí tá naquele outro. E, sabe? Aquela pessoa que tem 1000 ideias, mas no papel não tem nada, é aquela pessoa que tá cheio de ideias milionárias, mas que nada disso virou dinheiro, porque ele não consegue botar isso em prática. Quem é assim? O Gabriel, ele é muito assim. Gente, vocês não têm ideia, o Gabriel começa e termina 1000 coisas. Ele pensa em fazer e nem sequer começa. Ele chega assim pra mim e fala, eu acho que eu queria fazer aula de violão, tá? E daqui a pouco, não. E se fosse guitarra? Não, eu quero voltar pro futebol. Eu queria escrever um livro. O que você acha de eu fazer um curso de programação de games? Oi? Nada a ver com nada. E é assim que eles funcionam e tá tudo bem. E aí eu tento trazer ele um pouquinho pra terra e falar, peraí, vamos focar aqui no violão? Quem sabe, né? Então ele começou a fazer aula do violão, mas eu tenho que puxar ele, porque senão é futebol, é violão, é game, e não faz nada. Então quando a gente entende uma pessoa assim, a gente começa a saber como eu tenho que me relacionar com ela. Então eu tenho que, por exemplo, pegar o Gabriel e botar ele para ação. Falar, não, olha, já matriculei você, a aula começa dia tal, comprei um violão, toma, faz. Porque se não for assim, ele não faz, fica só aqui, ó, nas ideias. Então, gente, esse vídeo é para vocês entenderem que é normal as pessoas começarem e não terminarem, faz parte dos traços. Alguns traços, como eu disse, nem começam, as ideias ficam aqui, e se você lida com um esquizoide, tenta tirar essa ideia da cabeça dele. Tenta pôr em prática, porque ele não consegue fazer isso sozinho. Então a gente começa a ver a vida como muitas opções de parceria. Não tem problema algum. E o nosso traço, mais uma vez, não é impeditivo nenhum para você conseguir o que você quer, tá? Não é porque você não tem aquele recurso muito presente em você, então você não pode ter aquela profissão, não pode ter aquele negócio, não pode ter aquele sonho. Não. A vida é feita de parcerias, e o que você não tem em um recurso muito forte, você vai buscar em quem pode te agregar, tá certo? Então eu espero que esse vídeo tenha esclarecido, e comente, compartilhe, deixa aqui embaixo o seu comentário. Olha, eu sou ruim nisso, eu sou péssima naquilo, mas eu descobri que o fulano pode me ajudar. Enfim, vamos trocar a experiência para que mais pessoas possam entender, né, sobre as nossas deficiências, e também possam receber auxílio do outro, tá certo? Eu auxilio muito o Gabriel, entendeu? Porque se não sou eu ali, ó, botando em prática, botando no papel tudo que tá aqui na cabeça dele, ele não faz nada, gente. Então que vocês também possam ajudar as pessoas que são assim, e que vocês possam se entender também, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!